Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No Histórias e Memórias de hoje, JJ Belani. Eu sou o João José Belani, a minha marca, conhecida na cidade, JJ Belani. Hoje eu sou um historiador aposentado, um jornalista aposentado, depois de meus 49 anos de atividades profissionais. Terminei a carreira realmente no rádio de Santa Bárbara do Oeste. Eu sou um cidadão barbarense de nascimento, que hoje eu tenho 70 anos. Quase nasci na usina Santa Bárbara, onde meus familiares acima de mim nasceram. Meu pai, que era muito conhecido em Santa Bárbara do Oeste, José Belani, ele nasceu em Campinas. E ele foi se casar em Capivari com a minha mãe, de uma família também tradicional na região, Helena Fregulha, prima dos padres e das freiras. A minha mãe tinha 3 primos padres, Padre Vitório Fregulha, Padre Mário Fregulha, Frei Luiz Fregulha, e 3 freiras, de 10 irmãos, 6 eram religiosos. Em 1936, meu avô, eu falava nono na época, meu avô que foi o único dos irmãos que não nasceu na Itália, que ele nasceu em Sousas, Campinas, Telêmaco Belani. Mas aí a família veio para a usina Santa Bárbara, um local chamado Barraca. Hoje eu creio que seja o Beira Rio. E lá nasceram todos os meus irmãos até a minha chegada. Quando meus pais se mudaram para a cidade, que é Santa Bárbara, Vila Aparecida, Rua do Campo de Futebol da União Agrícola Barbarense, meu pai e minha mãe comemoraram a chegada à cidade com o meu nascimento, porque eu nasci em 1955, na Rua 10, antiga Rua 10. Para quem conhece a Rua da União Barbarense, a lateral era a Rua 10, a rua atrás da Igreja Aparecida, da Matriz Aparecida, Rua 9, a da frente da Igreja Aparecida, Rua 8, a outra de baixo, Rua 7. Até aí era por números. Hoje, José Benedito Teixeira, onde eu nasci. Cresci praticamente assim, em 2 ambientes que eu me lembro muito bem. A Rua 10, que era a Rua de Lazer, naqueles tempos, já começo dos anos 60. Rua de Lazer da Vila Aparecida, que não era asfaltada, estádio Campo da União Barbarense, e até era curioso, tinha um pé de manga lá, hoje é a arquibancada da Rua 13 de Maio. E lá tinha um poste caído sempre, a molecada toda sentava lá bater papo com o Legório, que era treinador da molecada, revelou, e a gente jogava ali. Aí, de repente, o Legório falava, bom, vocês vão treinar no Campão. Campão que a gente falava é o estádio principal da União Barbarense, é o estádio mesmo. A alegria nossa era o Legório chamar para treinar no Campão, no Mirim da União Barbarense. E a escola Emílio Rome, tudo ligado, Minha casa, campo, escola. Então, eu ia para a escola de manhã, Emílio Rome. Era o tempo do Instituto de Educação Comendador Américo Emílio Rome. Saía correndo, almoçava e tal. Chegava a hora da tarde, vamos para a rua brincar. De todo tipo de brincadeira, por isso que eu falo que era a Rua de Lazer nossa, porque vinha não só a molecada da Rua 10, vinha da Rua 9, da Rua 8, da Rua 13 de Maio, era a reunião da molecada para jogar o que você pensasse da época. Então a gente jogava bolinha de gude, você ia com o bolso, vamos supor, com 20 bolinhas, a gente voltava às vezes com 40, porque ganhava. Virar peão, todo mundo rodava peão. Se você não fez rodar, caseia o peão seu de reserva na roda. E a gente arrebentava peão na roda, quem era bom de virar peão, eu era bom. Jogar taco, a gente improvisava, latinha de massa de tomate, fazia o círculo, um extremo, outro, e você defendia lá, a gente aqui, então uma bolinha pequena que pulava bastante, Quando você acertava na bolinha, o campo do União Barbarense era muro, e as árvores todas, quando você batia bem na bolinha, a bolinha caía no campo do União, você tinha que pular o muro para pegar a bolinha de volta, dava tempo de acabar a partida, vai e volta, pondo na casinha, acabou a partida, pontuação. Jogar malha, que não tinha trânsito,
trânsito. O trânsito que tinha lá era o quê? Carroça ou era boiada. Boiada que vinha da usina Santa Bárbara, ia lá pro lado da conserva. A gente falava, hoje é o campo de futebol do Jardim Alfa. Mas então a boiada passava. E você tinha que correr para casa, fechar portão, fechar tudo e passar aquela boiada. E lá vinha o Sidão Lavandowski, ele que fornecia leite lá para as crianças, a gente ia buscar na usina. E todo mundo, até os moleques mais velhos que a gente, vinham brincar na Rua 10. Então era rua de lazer, a cidade era pequena, cada bairro tinha os seus pontos de encontro da molecada, televisão, quem tinha televisão, a gente ia assistir televisão na casa dos outros, dos amigos, Rin-Tin-Tin, Gente da Selva, Zorro, Perdidos no Espaço, né? No nosso bairro, o ponto de encontro era a casa dos Visocas, seu Benjamin das Visocas, que tinha uma romizeta. Tinha os parentes nossos também, dos Belanes, que tinham televisão. Sábado à tarde era ponto de encontro, o bar do Pascoal Martim. Então o bar era hoje onde agropecuária, ali na 13 de maio, depois virou bar do Fred. E religião, a maioria, católicos na época. Tinha gente que era coroinha, eu fui coroinha da igreja Matriz da Aparecida, que antes era a Capela da Aparecida e Nossa Senhora Aparecida, ligada à paróquia Matriz de Santa Bárbara. Eu posso dizer com muita honra, eu era moleque, ajudei a carregar tijolo no butirão que o Frei Tadeu, Dom Raimundo fizeram para construir a igreja nova, que tinha um coreto embaixo e tinha a capela que era pequenininha, foi demolida. Até que saiu rápido, mutirão, o povo todo ajudou. Comando, basicamente, o seu Ricolando Buriola, que é Hermes Furlan, tal, que comandava tudo, e todo mundo ajudava. Ajudava em dinheiro, ajudava em mão de obra, ajudava aí mutirão. Foi uma bênção, saiu logo a matriz que hoje temos da Igreja Aparecida. Mas eu fiz a primeira comunhão minha na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, que era a coroinha. Fiquei daí, Congregação Mariana. Marianinha, depois a gente falava Marianão, que era Congregação Mariana, Congregado Mariano. Fui por alguns anos, meu pai e meus irmãos foram acima de mim. Muita gente que eram os amigos vieram todos dos marianos, tanto que deu um time de futebol dos melhores de Santa Bárbara, do futebol amador varziano. Constelação Mariana, setor esportivo. Me lembro de um grande time que foi campeão da Constelação Mariana, que eu faço questão de lembrar. A escalação desse time era campeão da disciplina, era da igreja, ligado à igreja. Meu irmão Mauro Belano foi muitos anos presidente dessa Constelação Mariana, e o time que ficou campeão 69, 1970, o campeonato durou 2 anos, porque não tinha campo quase para jogar, amador. Então era espacejado, quer dizer, a coisa varava de um ano para o outro. Então o campeão, Lazo Leite, Bertinho Martim, Joel Ferreira, Crisante, tinha o Foguinho também, e o Cuité, ou então Flau Fischer. Aí no meio de campo era Wilson Belani, que era meu irmão, começou como jogador. O técnico era o famoso Garapa da usina Santa Bárbara. Então era Wilson Belani, Wilson Fornel e Mineirinho, Bahia. O ataque era Cabral ou Tadei, Padu, ou Padovese, Padu, grande goleador, centroavante, marcava gols mesmo, quase que foi pro União, mas ele tinha o trabalho, não ia sair do futebol. E Lourenço, tinha outros jogadores, evidente, na reserva, mas esse time foi brilhante, ficou campeão no campo do União Barbarense, uma final, jogando contra Benfica, time do centro. O Benfica era o favorito, mas a Constelação Mariana foi a grande campeã, foi histórico, campeã na disciplina e campeã na bola. Juventude, porque aí eu já jogava no Mirim da União, depois passei para um time chamado Vila Bética, que eu saí da União, fui para Vila Bética, que era um time que tinha o Jorge Bidu, que me convidou, foi jogador da União profissional depois. Jorge Bidu chegou a marcar o Pelé, quando ele foi para o Santos com o Eusébio, o saudoso Eusébio, barbarense, ficou campeão paulista com o Santos, né, jogando com o Rei Pelé. Depois o Eusébio foi para o México. O Jorge Bidu era juvenil do tempo do Eusébio profissional no Santos, aí ele foi para Francana, aí teve um jogo Francana e Santos em Franca, jogo festivo. O barbarense Jorge Bidu, que era meu amigo, marcou o Rei Pelé, saiu até na foto junto com o Pelé. Daí eu fui para os Marianinhos, que falava juvenil dos Marianinhos, Constelação Mariana. Então tinha o time dos homens, né, amadores, e a molecada. Aí quando eu fui passar para chuteira no pé, que era descalço que a gente jogava nesse tempo aí, adultos jogavam com chuteiras, fui passar para o aspirante dos Marianos, que era bom, nesse 69, 70 que ficou campeão, já não prestei mais para jogar. Poxa, o que aconteceu? Descalço, jogando na molecada, eu tinha chute forte. E com chuteira no pé, primeiro não tinha dinheiro para comprar chuteira. Aí meu irmão que jogava no titular falou, dou a chuteira minha para você, eu vou comprar uma. Ele já estava trabalhando, mas não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, dá tudo pro pai, com a mãe.
Aí ele deu a chuteira dele e saía do pé. Aí o que tem que fazer? Põe um jornal dobrado na ponta do pé. Tudo bem, não saía do pé, mas o chute era fraquinho. Quer saber de uma coisa? Aí eu entrei trabalhar em jornal, primeiro serviço da minha vida, e logo depois fui pro rádio. Então eu falei, não vou jogar mais futebol de campo. Tinha que correr muito. Vou jogar futebol de salão em quadra. Aí é menor, então é mais gostoso. Aí era com tênis. Eu chutava forte. Então foi passando o tempo da escola, e eu era ótimo aluno, excelente aluno no Emílio Rome, no primário. Aí da primeira à quarta série, ginasial, aí vai pro científico ou normal. Então o primeiro ciclo meu no primário, eu tive só duas professoras. Nossa, a professora Dona Deise Aparecida Gilbina Cruz, que era filha do prefeito Ângelo Gilbina. No primeiro ano eu tive a maior nota, eu ganhei prêmio dela, um gibi, acho que na época é o CID. Chamava, e depois quando eu fui passear na Europa, na Ásia e tal, eu não fui nesse lugar, falei, nossa, na Espanha, e eu cheguei a ver, eu falei, eu me lembrei do primeiro ano, ganhei presente. E nos outros 2 anos a Dona Lia, a professora Maria Aparecida Guzmão Bertani, nunca esqueço das duas. Aí no ginasial, primeiro ano eu fiz no diurno, era bom também, os bons do diurno, os bons alunos me lembro até hoje, eu, a Bete Padovese, a Olinda Torricelli, Marcos Furlan e o Danilo Mondoni, que hoje é padre. Aí meu pai no outro ano ele falou, olha, você vai trabalhar, eu arrumei um serviço para você. Eu tinha 12 anos, falei, pai, onde? Você vai trabalhar com Dirceu Balancim, gráfica Nossa Senhora Aparecida. Mas o que eu vou fazer lá, pai? Você vai fazer jornal. Opa, eu quero. Meu sonho era ser locutor de rádio, narrar futebol. Eu imitava todos quanto locutores, Haroldo Fernandes, Fiore Gilhote, Pedro Luiz. Sabia imitar e o pessoal gostava quando eu imitava. Então meu primeiro serviço foi tipógrafo. Eu já estava no noturno na escola. Comecei a ficar ruim de matemática, já não estudava mais igual eu estudava. Porque se trabalhava e estudava à noite. Deu tempo para estudar. Diminuí os estudos em casa. Eu fui levando, segunda série, ginasial, terceira, quarta, passei direto. E fui no jornal Correio Barbarense. Era um jornal que existia, tocado pelo Gilberto Cola, Adail Ribeiro. E tinha um redator esportivo, o Zaqueu Mantovani. O Zaqueu Mantovani fazia uma coluna, jornal naquela época só um dia por semana, sábado ou domingo, só. Passava a semana inteira de tipógrafo, eu era tipógrafo, compondo o jornal, linha por linha, página por página. Se eu vou escrever João, tem que pôr J, O, A com tio, que era outra posição, igual o teclado do computador aí, pessoal. Só que é posição diferente. Aí O, espaço, José, J-O-S-E com acento e assim por diante. Levava a semana inteira para fazer um jornal de 4 páginas. E a gráfica que fazia. O Zaqueu Mantovani, eu mexia nas matérias dele que ele trazia de esporte. E ele falava, jogou lá um time tal contra time tal no Amador da cidade. Várzea não, a gente falava. Foi 2-0, por exemplo, gol de Pedro e Thiago. E eu mudava, não foi Pedro e Thiago, punha lá gol de Zezinho e Celso, um exemplo. Aí um dia ele falou para mim, foi lá no jornal, né, porque ele entregava a matéria e ia embora. Tinha o serviço dele, que ele era dono de tecelagem. Quem que mexe no que eu escrevo aqui? Perguntou pra mim, falou, eu, meio criticando. E por que você mexe? Quem que deu ordem pra mexer? Eu falei, então eu vou falar pro senhor. Eu estava lá, eu vi quem marcou gol, não foi aquele, eu falo tudo pro senhor. Até a escalação tá errada, eu não mexi muito, mas eu sei quem jogou, eu conhecia tudo. Daí ele falou, você não quer escrever no meu lugar? Eu quero. E eu era bom aluno de português. A minha professora era Darcy Matarazzo. Excelente. Falei, professora, se eu trouxer umas notícias para a senhora para eu pôr no jornal, a senhora não dá uma olhada para ver se está certo ou não? Ela falava João para mim. Pode trazer, eu vejo. Aí eu comecei a escrever, porque era uma vez por semana, dá tempo, eu tinha folga para isso. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. No Histórias e Memórias de hoje, JJ Belani. E comecei a fazer comentários, cercado eu punha JJB, esses comentários, e um anúncio de aniversário meu, 30 de janeiro, que estava no jornal, as colunas sociais, aniversariantes da semana. Estava lá João José Belani, e tinha lá JJB na mesma página. Eu não era registrado naquela época, mas ganhava salário, lógico. Serviu para minha aposentadoria, porque eu trabalhei 3 anos lá, não era registrado, e tudo foi provado. E meu nome lá, o INSS considerou os 3 anos como se fosse registrado, porque
verdadeiramente eu trabalhei só no computaram a parte de insalubridade, porque não tinha registro, mas teria que ser mais tempo do que os 3 anos que eu ganharia no fim para a aposentadoria. Então, tá vendo? Virei um redator esportivo, repórter esportivo, não foi por acaso, porque eu conhecia, eu queria aquilo lá. Quando chegou um certo dia, apareceu lá, era um porão da gráfica Nossa Senhora Aparecida, eu fazia o jornal, e a gráfica era mais de lado, que Rua Calil Baruch. Aí chegou um dia no porão, Natália Giacomini. Aí ele chegou, me perguntou, porque só tinha eu que trabalhava lá, vai perguntar pra mim, como o Zaqueu perguntou, quem mexe? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, quem escreve esporte aqui no jornal? Eu falei, sou eu. Mas você não quer trabalhar na Rádio Brasil? Era o que eu queria, era rádio, não era jornal. Eu falei, pra já. Mas, pra não largar na mão, eu ensinei um trabalhar no meu lugar, aprendeu rapidinho, graças a Deus. Lourival Mondoni, hoje é dono da imobiliária Mondoni. Era mais velho que eu, irmão do Danilo Mondoni. E eu fui pro rádio. Nunca mais saí da imprensa. Falava Mr. Ed pra mim na Rádio Brasil, era o nome da parte musical, Mr. Ed, o Natália que pôs. Mas pro rádio esportivo eu era JJ Belani. Dava impressão pro 20 da Rádio Brasil, era super nova a Rádio Brasil, que JJ Belani era um e Mr. Ed era outro. Mr. Ed era o técnico de som, botava as músicas lá, abria o microfone pro Natália Giacomini falar e botava lá as propagandas, aquelas fitas de rolo e discão de rotação 78. Você tinha que ficar vendo onde ia começar na música pra você não queimar a música. E eu fui da imprensa e só 2 momentos que eu saí, que eu fui na Salvox, que me dobraram pra não ir na Rome, com o seu Léo Trockman, já tinha até sido aprovado na Rome, e a Salvox, os 2 donos, me tiraram da cabeça, não vai dar Rome, quanto você vai ganhar na Rome? X, eu pago mais pra você. Fui pra Salvox, era só Volkswagen, hoje é mais, todos os carros. Aí eu fiquei 4 anos lá, trabalhando fora da imprensa, mas eu escrevia ainda alguma coisa pro jornal do Oeste, porque a gente fazia 2 funções na época, que dava tempo, era pouca edição. Aí, até um certo dia, o saudoso José Demar Petrini, que já tinha sido eleito vereador, foi com o Isaías Hermínio Romano, que foi eleito prefeito em 1976. Eles foram lá na Salvox. Quero falar com o JJ Belani. Meu pai conhecia o Romaninho. Tem autopeça Romaninho, meu pai. Os Belani tinham caminhões que puxavam açúcar da usina Santa Bárbara para a estação de trem do centro, para embarcar, né, pro Porto de Santos depois e para Europa, assim. Então, os caminhões quebravam e tal. Tinha que comprar peça na autopeça Romaninho e conhecer o meu pai. Me tornei funcionário público em 1977. Se vocês querem saber, o prefeito eleito Isaías Hermínio Romano foi para o prédio para tomar posse como prefeito, era o Walter Landucci, famoso Tourinho, que estava saindo num 1º de fevereiro de 77, foi no meu Fusquinha tomar posse. Eu levo o senhor. Me tornei, de início, secretário executivo de todas as comissões que existiam, porque naquele tempo não ganhava não. Tinha Comissão Municipal de Trânsito, Comissão Municipal de Educação, Comissão Municipal de Esporte, a gente fala CME, né, a sigla. Comissão Municipal de Meio Ambiente, né? Era assim. E eu tinha que fazer esporte também. Além de atender todas as comissões, porque eu era funcionário pago, ficava onde hoje, Rua Santa Bárbara, perto do Bombeiro, e onde tinha a Câmara Municipal também. Então ali eu ficava, então atendia todos os presidentes de comissões, vinham comigo. Belani, precisa ver isso com o prefeito. Não, vinha pra mim. E eu tinha que tocar esporte. Eu tinha como auxiliares na época, não ganhava nada, eu ganhava, o Roberto Carlos Semel Malcher e o Itamiro Penati. Me ajudavam a escalar árbitros, essas coisas. Antes de mim, era o Denis Viana, o presidente da CME, mas trabalhava na Rome. O Denis falava, não tem o tempo, quase, Belani, você tem que se virar um pouco. Eu me virava. Grande Denis Viana, maior atleta de esporte amador da cidade, que jogou tudo aqui. Esse tem 2 nomes dele em centro esportivo, no Jardim Europa e no Esporte Clube Barbarense, nos ginásios de esportes, merecidamente. Aí eu fui criar o D7, que hoje é SEMI, era o Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Fui buscar projeto de lei em Americana e eu trouxe para cá, pro Romaninho, o prefeito, falou, o senhor tem que lançar esse departamento aqui, porque não dá esse negócio pro pessoal fazer de graça. Hoje vem, amanhã não vem. Sobra para quem tá aqui. Não dá, tem que começar que Santa Bárbara crescer. E ele admitia a ideia de crescimento. O Romaninho foi espantoso para isso. A cidade cresceu demais com ele. Então, ele fez o projeto de lei, mandou para a Câmara, demorou tanto, e eu ficava pegando no pé dele, de um jurídico da prefeitura, e ele me chamava, não de por Belani, chamava de D7. De tanto que eu torrei a paciência dele, doutor, não vai esse projeto para a Câmara? Ô, doutor, falava, o senhor Romano, né? O senhor não manda o projeto para a Câmara, tá tudo do mesmo jeito, o senhor vê que um vem, outro não vem. Tudo comissão, serviço relevante que se presta à comunidade. O cara não é obrigado a vir. Qualquer probleminha que dá na família, ele falta, não vem. Sobra pra gente. O Lolo Pires Barbosa era do trânsito. Mas ninguém ganhava nada, era fazer por prazer para ajudar a cidade.
Aí mandou para a Câmara, foi aprovado o projeto e aí criou. Então ficou assim, dividimos em setores. Departamento de Educação. Educação, diretora primeira da cidade de Zezé Mano. De Cultura e Turismo juntou, porque não tinha quase negócio de turismo na cidade. A pastor Silas Denúcio. E D7 Esportes, eu. JJ Bellani. Então aí fiquei só no esporte, saí de todas as comissões que continuaram a existir. Logo depois do Romaninho veio o Zé Maria, isso já era 83. Aí voltou o Romaninho, aí voltou o Zé Maria, então ficaram revezando os dois. E na segunda vez o Zé Maria, ele transformou os departamentos, que eram diretores e não secretários, em secretarias, é o que tem hoje, a estrutura. Eu fiquei muito tempo aí na prefeitura, 12 anos trabalhando em prefeitura. Graças a Deus, meus 49 anos aqui trabalhando na prefeitura como funcionário público. Trabalhando na imprensa, a maior parte na imprensa. Apenas 2 anos e meio da Rome, porque eu entrei na Rome depois que eu fundei o Jornal Diário de Santa Bárbara, juntamente com o Nivaldo Batagim, mas o nome era da Isa, a filha que levava o nome na sociedade, e Ezequiel Baquim. Nós três, 7 de setembro de 85, fundamos o Diário. Depois eu fiquei pouco tempo como diretor do Diário, dono, e saí porque me deu paralisia facial, estresse, muita correria. Começo de jornal, não dava lucro, nem dormia. Era assim, quebrava lá, a máquina está lá, acordo de madrugada. Então, fui para Rome. Trabalhei 2 anos e meio na DRH da Rome. Voltei para a prefeitura que o Romaninho foi me buscar. Eu já estava casado. Minha esposa, Terezinha Olicheski Bellani, que trabalha no comércio. Até hoje ela trabalha. Eu parei e ela continua. Eu voltar à prefeitura, o prefeito queria, eu falei, não, para esporte não vou voltar mais. E eu dedicava muito ao esporte. Eu falei, eu era solteiro, corria, não tinha horário para nada. Topava tudo, jogos regionais, jogos abertos do interior, eu era diretor. Ficava uma semana fora, então tinha lá meus pais, então às vezes vinha num dia, voltar no mesmo dia onde eram os jogos, e aqui na cidade, então me dediquei por extremo mesmo. Mas de casado eu falei, eu não vou fazer mais aquela vida. Eu falei para ele, não, eu quero você para o gabinete secretário meu, onde eu for você vai comigo nas viagens. Eu pensei, falei, mas então sim, eu voltei, aí eles me convenceram a sair da Rome, a Rome autorizou que eu saísse, e eu tenho essa honra. Era dezembro, ele ia voltar, já era janeiro, pós 1º de janeiro, e eu fui presenteado na festa de fim de ano com fraternização de Natal da Rome. Me lembro até hoje, o seu Albert Rome, Dr. Costa, e tinha uma bolsa bonita de viagem que ia sortear para alguém da festa. Aí eles falaram, não vamos sortear essa bolsa aqui, não vamos dar de presente para um que está nos deixando a partir de amanhã. Vai pro JJ Bellani. Eu falei, nossa senhora, para mim foi uma honra. E até hoje, quanto que eu viajei com ela, cabe uma casa dentro. Fui honrado com esse presente e saí e voltei para a prefeitura. Então totalizei com o Romaninho em 2 tempos, Zé Maria uma parte, 12 anos de prefeitura, funcionário público. Mas não deixava de fazer minhas participações na imprensa de Santa Bárbara, ou entrevista em rádio, ou escrevendo para algum jornal, ou escrevendo algum artigo, sempre que eu podia. E depois que eu saí da Roma, eu voltei para a prefeitura, eu saí da prefeitura, voltei para o Jornal Diário, não como dono, voltei como redator esportivo, editor de esportes, até a minha saída. E depois eu fui para a Rádio Luz da Ribalta. E no tempo da prefeitura eu fui da Rádio Santa Bárbara FM, diretor de programação, mas o gerente era o Márcio Rangel. Eu que acertava a programação, quem que vai narrar futebol, que tinha na época, Roberto Miyamoto, Oswaldo Akin Júnior, comentarista, falei, Nivaldo Surge, ex-jogador do União Barbarense, vai você de comentarista, ele é jurídico da prefeitura, eu fico do seu step, seu reserva, quando você não puder eu vou. 1990, e me lembro, 90 porque teve uma confusão grande num jogo de futebol do União Barbarense em São Carlos. O União foi pressionado, aí o time lá de São Carlos não deixou o União entrar, nem com o ônibus, vai apedrejar o ônibus, e não vai entrar, e eu aqui na cidade, e a Santa Bárbara FM não entrou para transmitir, nenhuma rádio de Santa Bárbara entrou para transmitir, não deixavam, pressão porque a União se empatasse era finalista, e o Grêmio São Carlense era obrigado a ganhar para classificar para as finais. Naquele ano subiu o Grêmio São Carlense, o União ficou de fora. Nessa pressão toda, o União ficou amedrontado lá, e eu lá no estúdio, fui chamado, né? Bellani, como a gente faz? Não deixa transmitir o jogo, nenhuma rádio e tal. Aí nós fizemos contato com a rádio de São Carlos, transmitiu em cadeia com a rádio de São Carlos. A maior pressão para jogador também, querendo bater em jogador, tudo e tal. Mas era esquema da cidade, é pressionar para botar medo. Eu sei que o Grêmio São Carlense ganhou do União na marra. Gol nos últimos minutos, se classificou. Faz sorte que senão o União ia apanhar para sair de lá. Aconteceu tudo isso daí. Então eu trabalhei nas 3 rádios. Rádio Brasil de início, no meio Rádio Santa Bárbara FM e por fim meu último trabalho da imprensa, a Rádio Luz da Ribalta, onde fiquei mais tempo, 10 anos. E eu me aposentei de vez na Rádio Luz da Ribalta. No Histórias e Memórias de hoje, JJ Bellani, parte 2.
Eu sou o João José Bellani. A minha marca, né, conhecida na cidade, JJ Bellani. Hoje eu sou um historiador aposentado, um jornalista aposentado, depois de meus 49 anos de atividades profissionais. Eu sou um cidadão barbarense de nascimento, que hoje eu tenho 70 anos. Trabalhei em Jornal Correio Barbarense, Jornal do Oeste por muitos anos. Trabalhei no Diário, quer dizer, eu fundei, depois eu virei funcionário. Então eu tive esse gosto. TV Cultura Santa Bárbara. Eu comentei o jogo que o União subiu em 98, junto com o Miyamoto, narrando lá em Bauru. Eu acho que o maior título da União. Aí alguns discutem comigo, membros da imprensa, Bellani, o maior título da União foi em 2004, ser campeão brasileiro da Série C, terceira divisão. Eu falei, não, eu acho que é mais importante de 98, porque a União lidou 20 anos para subir e não subia. Batia na trave e não subia, ia para as finais, Pacaembu em 1980, caravana enorme, tantos ônibus em São Paulo, fechou em Anhanguera para nós, barbarenses, com a Polícia Rodoviária de Batedor, dominou a Anhanguera. Só ônibus do União. Eu organizei com o saudoso Carlão Bueno de Camargo aquela caravana, saí lá da Rua do Senai, todos os ônibus numerados que não tinha ingresso. Foi uma beleza. A epopeia chamada do Pacaembu, que ninguém esquece disso daí. O que mais que existe de imprensa que eu não fiz? Bom, fiz os livros meus. Eu tenho 2 livros impressos. O primeiro eu lancei em 1985, é a Memória do Futebol Barbarense. O livro eu não ganhei nada, a não ser satisfação de ter escrito esse livro. Comerciantes me ajudaram na impressão, na gráfica de Piracicaba. Não gastei nada, gastei meu tempo, telefone, fotos, essas coisas. Fiz o livro e doei para a Casa da Criança ABE Venda. Toda a renda foi para a Casa da Criança, ainda contribuí com a entidade. Mas a editora viu que eu tinha doado. Ele falou, vou dar 100 exemplares para você, distribuir para quem você quiser. Como presente não vou cobrar. Dei para Luiz Carro, que é um diretor conhecidíssimo. Dei para Ayrton Padovez. Esgotei, mandei para fora. Na época, alguns que estavam trabalhando em Recife, da Home. E dei para todos os meus tios. Isso eu fiz, não. O meu pai. Quero que vocês tenham o livro meu aí, ó, do sobrinho ou do filho, para vocês lerem de esporte. Porque tinha do União Barbarense. Tinha do Causby, usina Santa Bárbara, tinha do Palmeiras, usina Furlan, tinha da Associação Esportiva Internacional, que foram os 4 clubes da cidade profissionais. Hoje, para segurar um, está numa pindaíba danada, dinheiro, um só não consegue, e naquela época tinha 4. A usina Santa Bárbara bancava o Causby, a usina Furlan bancava o Palmeiras, o Pinguim, Valdo Batagim depois, o Necão Viesel, bancava a União. A Internacional era o pobre, até eles falam até hoje, éramos os primos pobres, tem que fazer vaquinha, rifa, não sei o que, mas tocaram com muito amor, na rua Santa Bárbara, o campo era ali. E ainda tinha 2 amadores que não foram profissionais, do Silos, a usina Silos Futebol Clube, e o Paulistinha, que jogava no mesmo campo da Internacional. A área era da família Servone, hoje são casas ali. Então, perto da maçonaria ali, era um campo de futebol, eu joguei ali tudo. As gincanas escolares eram tudo ali. Os 2 times jogavam juntos, mas não passaram no profissional, o Silos e o Paulistinha. Foi importante Santa Bárbara. Quantas tardes inesquecíveis do futebol barbarense. Depois de 69 para cá, só sobrou União até hoje. Capengando financeiramente, com o estádio ainda em processo de leilão. A União perdeu aqui. Recorreu em São Paulo na Justiça do Trabalho, perdeu na Justiça de São Paulo, recorreu para Brasília, está em Brasília ainda. O processo acho que vai 2025 inteiro ainda. Então a União está sobrevivendo aos trancos e barrancos. O futebol profissional da União, infelizmente. Como que a União vai pagar as dívidas de 20 milhões? É difícil, mas eu espero soluções, porque hoje não tem mais força para isso. No tempo que eu militei na prefeitura e na imprensa eu tinha força. Hoje eu não me considero ter força para mudar um estado de coisa, nem forçar em comentários, em opiniões sobre isso, que não dá mais. Apenas o Facebook, que já perdeu tanta importância, esse canal das redes sociais, porque antes eu tinha quase 5 mil amigos, eu tenho mais mesmo, tenho mais. Só que quem vê 10, 12, uma dúzia, 50, quando muito, chega perto dos 100, quando antes era 500, 600, 400. Tudo que eu postava tinha uma repercussão enorme em Santa Bárbara e na região, fora daqui. Hoje não tenho mais. Só com ter Facebook eu vou fazer o quê? Uso muito o WhatsApp para isso, fazer o quê? Eu não tenho mais voz ativa. Mas eu lutei. Como eu luto até hoje. Eu falo isso para quem está na imprensa e falo para as autoridades. Eu defendi a municipalização do Estado da União. Para a prefeitura tomar conta do Estado, como a prefeitura de Piracicaba toma conta do Barão de Serra Negra, lá onde o 15 joga. A prefeitura toca para a comunidade, isso pode se municipalizar. Mas tem times que tem que tocar o time e o estádio. É pesado, cadê dinheiro?
União é isso, ombros da União tem o fardo do estádio, tem que tocar e tocar o time, montar o time, com que sem pagar. Não vem jogador dos bons, a turma quer jogador bom, mas não tem dinheiro. Desde o tempo do Mário Reis, Denis Andia, Rafael Pelvezão, secretários de esporte, do tempo do Celso Luiz Coutinho, dos outros que foram antes do Vinícius Furlan, eu falo, cadê a homenagem para o César Cielo? Parque Aquático César Cielo está lá parado, ao lado do ginásio de esportes, que eu, por muita honra, botaram meu nome lá. Eu queria que fosse de outros cidadãos aí, barbarenses, que mereciam antes de mim. Eu citei para o prefeito, o Denis, na época, prefeito, põe do Álvaro Alves Correia. É o primeiro barbarense de nascimento, campeão paulista de basquetebol, com 18 anos jogando pelo 15 de Piracicaba, e jogava, não era só reserva não, garoto no meio de feras, e jogando contra Corinthians, Sírio, Bantilíbaro, Palmeiras, Tênis Clube São José, então enfrentando os grandes, e era um pequeno 15, ficou campeão, nunca teve uma homenagem, e o Álvaro estava vivo. Pô, então, o José Roberto Lux, famoso barbarense, Zé Boquinha, que foi profissional da União, no primeiro time profissional, mas ele era do basquete também, jogou no 15, no Corinthians, basquete ele jogou, e é o técnico, super campeão barbarense, campeão latino-americano como técnico, mas do Rio Claro. O Rio Claro foi grande no basquete masculino. Ou então pode ser o Raul Domingues. Seu Raul Domingues foi preparador físico de centenas de alunos do Senai. Quanto tempo ele foi professor do Senai, foi preparador físico da União Profissional, virou técnico interino da União Barbarense em 69, quando a União ganhou Bamba da região, disputa quente com o Vasco da Gama de Americana, não estava nem o Rio Branco jogando. Põe desses três, ele falou, não, Bela, eu quero pôr o seu nome, se autoriza, sim ou não? Eu falei, para mim é uma honra, mas depois a gente faz homenagem para eles. Olha, a denominação de coisas, de lugares da cidade é muita injustiça, isso eu falo como 50 anos que eu militei na imprensa esportiva, imprensa geral da cidade, como escritor, como historiador, não só de esporte, eu engolindo a história da cidade. Eu falei para os vereadores, uma palestra que eu fiz na Câmara, estudem para pôr denominações aí, vejam os nomes, merecimento, quanta gente boa que pode denominar isso, aquilo, até nome de rua, e não tem, isso eu sempre defendi. Cadê a homenagem para o César Cielo, um campeão, 6 vezes campeão do mundo, que tem uma medalha olímpica de ouro. Santa Bárbara tem um outro campeão do mundo, Oswaldo Vital. Aliás, eu estou vestindo a camisa dele que ele me deu de presente aqui do Grêmio de Porto Alegre com meu nome nas costas, JJ Belani. Para mim foi uma honra, Oswaldo Vital, campeão do mundo. Eu tinha 12 anos, faltavam 13 dias para completar 13 anos, quando eu fui para o jornal Correio Barbarense, passei a trabalhar, e 13 anos estava firme lá, em jornal, com 15 eu estava no rádio, era um garotão, eu lembro até hoje, e sempre trabalhei, parei agora, faz 8 anos que eu não faço mais nada em termos profissionais ganhando, faço ainda, a minha agenda é sempre carregada, devido ao que eu fiz na comunidade barbarense, e com muito gosto, com muito orgulho, com muita honra, realmente. Política, eu falo assim, eu não gosto da política partidária. Nunca gostei. E a política tem que ser a arte de saber administrar e administrar para a comunidade, para o povo. Infelizmente, porque eu já participei, eu já fui afiliado em partido político, nem sei, eu fui uma vez candidato a vereador na minha vida, fiquei 5º suplente do partido, nunca mais quis, não é para mim esse meio aí, ambiente, partido político, nunca mais fui, depois fui PFL, automaticamente passar de PDS, acho, não sei, PFL, nem me lembro mais direito, e não queria botar eu no meio, no embalo, hoje não sou mais nada, se tem meu nome no fórum, alguma coisa, não sou mais nada, partido nenhum, eu quero aqui, administrem pensando na coletividade, na comunidade barbarense, na cidade em si, que o Brasil, não só Santa Bárbara, o Brasil não é para passar fome. Tem tantas terras plantando, dá mesmo. Muita gente sabe de plantar, dá. Tem gente que não quer plantar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer ajuda governamental, mas não quer fazer nada. Não quer pescar o peixe, é o peixe pescado. Então é isso daí, a política poderia ser outra. Imaginemos, isso eu falo para você que está ouvindo, a política do Brasil atuando certinho como deve, como Deus espera de nós, como Jesus nos ensinou, pensando na coletividade, que beleza que seria o nosso Brasil? Alguém ia passar fome no nosso Brasil? Passa por culpa de quem entra na política e não age corretamente, politicamente correto. Qual é a arte de administrar na política? Para o povo. Depois pensar no grupo e em si. Isso eu faço questão de frisar realmente. Essa é a minha vida aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje eu sou um aposentado que participo da comunidade da minha forma, como eu posso, mas eu falo, tenho a agenda sempre cheia.
É isso, minha gente. Essa, basicamente, é a minha vida em Santa Bárbara do Oeste, de trabalho, de escola, de criança, de juvenil, de adolescente juvenil, de adulto, de casado, de família, né? Meus familiares, né? E assim eu estou chegando, com as graças de Deus, nos meus 70 anos, e agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu nessa vida. Me deu riqueza financeira? Não, mas me deu riqueza em termos de conhecimento, não que totais, né? Mas me deu, e me deu família, e família maravilhosa, que se dá bem. E Santa Bárbara do Oeste, minha terra, certo? A terra de Santa Bárbara, da Santa Bárbara, 4 de dezembro. Eu sou do tempo que até o 15 de junho, que ninguém sabe quase ninguém, é o dia do aniversário da emancipação político-administrativa, quando Santa Bárbara se separou de Piracicaba, em 15 de junho de 1869. Teve um tempo que tinha comemoração, desfile pelo centro da cidade, eu era moleque, era bonito. Hoje ninguém nem sabe que 15 de junho é aniversário da cidade. Ah, mas que vale o 4 de dezembro, mas nem... Você perguntar o nome da Câmara Municipal, é Palácio 15 de Junho, que o palácio aqui era dos Flamboyants, foi tirado, hoje está a Prefeitura Municipal, mas é por causa dos Flamboyants, da usina Santa Bárbara, o Arvoredo lá, Palácio dos Flamboyants, era tão bonito, tinha até um monumento lá, Palácio dos Flamboyants. Então eu espero que tudo que eu falei hoje aqui para vocês sirva para alguma coisa. Eu não luto por mim, eu já fiz minha parte. Graças a Deus hoje eu curto a vida. A esposa trabalha ainda por opção dela. Mas a gente está caminhando assim, casa dos 70. Obrigado por quem me ouviu. Soube alguma coisa a mais da minha vida. E eu deixo aqui um abraço para todos os barbarenses de nascimento e aqueles que optaram por morar em Santa Bárbara, que nasceram em outros locais. Aqueles que trabalham em Santa Bárbara, não moram, mas não nasceram, mas trabalham em Santa Bárbara. Aqueles que estudam em Santa Bárbara, em nossas faculdades, em nossas escolas, mas também que não moram, não nasceram em Santa Bárbara. Enfim, para quem tem afeto pelo barbarense, eu deixo o meu abraço. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.